Bem, querido, você pode aplaudir Jesus, que Ele merece? Glória a Deus. Amém. Abra tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 26, verso de número 41, por gentileza. Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler o verso de número 41 e vamos discorrer um pouquinho pela palavra do Senhor. Vamos ler bastante coisa hoje. Quero que você se atente em nome de Jesus, para que você não perca nada da parte de Deus. Amém? Na verdade, vamos ler a partir do 36. Eu ia pegar só o 41, que é um ponto principal, mas vamos ler a partir do verso de número 36 para a gente, então, ver e entender o contexto. Em nome de Jesus. Aleluia. E diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquei aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E lhes disse: Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Louvado seja Deus. Amém, irmão. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Tenho certeza que mais uma noite o Senhor ministrará o nosso coração. Tenho certeza que mais uma noite, Pai amado, nós vamos aprender aqui, Pai amado, fundamentos que vai edificar a nossa vida, fundamentos, Pai amado, que vai fazer com que a nossa fé ela não se esmoreça, mas permaneça firme e constante na pessoa do Senhor, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Você que está de pé pode se sentar, por gentileza. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre vigiar e orar. Como eu disse quinta-feira passada no final, para mim esses dois fundamentos eles andam de mão dadas. Assim como a obediência e o jejum eles também andam de mão dadas. Trazendo um pouquinho daquilo que eu dei de explicação no final a respeito da noite de hoje. Não adianta nós jejuarmos se estivermos em desobediência, mas o simples fato de nós estarmos em obediência não significa que a gente pode abrir mão de jejuar. Uma coisa não anula a outra. Vigiar e orar também, para mim, são dois fundamentos distintos, mas que andam de mãos dadas quando nós entendemos as Escrituras de uma forma muito profunda. Quando nós falamos de oração, imediatamente nós lembramos que oração é se comunicar com Deus, e não está errado, mas a questão que eu vejo principal que acontece na vida da maioria dos cristãos é que quando nós falamos de oração, as pessoas não percebem que orar sem manter vigilância, ou seja, sem vigiar, é tão nulo quanto nós estamos em estado de alerta o tempo todo, ou seja, vigiando o tempo todo, mas não orando. Vocês estão comigo aqui? Amém? Ou seja, a maioria negligencia ou um ou outro. Então nós podemos dizer que vigiar é como se fosse a base da nossa mão. Nós temos a base da nossa mão. E a oração fosse os dedos. Amém? Vocês estão comigo? Agora, adiantaria nós termos apenas a base da mão e não termos os dedos? Ia servir para quê? A gente ia ficar igual uma pá, né? Não ia adiantar nada.
Agora, da mesma forma, não adiantaria nós termos os dedos sem a palma da nossa mão. Amém? Ou seja, uma coisa sem a outra é nula. Vigiar, meu irmão, é a base. Eu costumo dizer que a oração, ela movimenta. A ilustração, os dedos. A oração, ela movimenta. Mas a vigilância, ela sustenta. Amém? O que está sustentando os meus dedos aqui é a base da minha mão. O que sustenta aquilo que eu oro é minha vigilância. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de vigiar primeiro, porque eu entendo que a oração ela é muito importante. E eu acredito que todo cristão ele ora. Pelo menos deveria. Todo cristão ele ora. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer: orai sem cessar, né? Orai em todo tempo, em espírito. Claro, né? Não tem como sair falando com Deus, né? Assim, alto o tempo todo, né? Mas a instrução de Paulo é essa, né? Orai sem cessar em espírito. Então todo cristão ele ora, mas nem todo cristão vigia. E o vigia, ele virou um jargão, né? Muito até comédia no meio dos crentes, né? O irmãozinho dá um vacilinho, já vai: vigia, vaza. Vigia, irmão, né? Te manda um videozinho de meme que não deveria ter mandado. O que a gente fala? Vigia, vaso, né? Você não está vigiando para você e está querendo me levar junto, né? E por aí vai. Então nós estamos sempre falando ou nos alertando a respeito de vigiar, mas muitas vezes nós não estamos vigiando. Sabe, irmão, a palavra oração, ela aparece ao menos 370 vezes na Bíblia. A palavra vigiar, ela aparece por pelo menos 61 vezes. Logo nós entendemos que oração é muito importante, mas, sabe, a ênfase também nessa questão de vigiar, embora se fala muito mais de orar do que de vigiar, mas a ênfase no vigiar é tão importante quanto a oração, porque muitas pessoas perdem aquilo que oram para Deus por falta de vigilância. Amém, irmão? A palavra de Deus em Colossenses capítulo de número 4, verso de número 2, vai nos dizer assim: dediquem-se à oração, vigiem e sejam agradecidos. Vocês estão comigo aqui? Veja bem, a palavra de Deus não apenas nos ensina a orar, não nos ordena a orar, né? Mas ela também diz que nós devemos nos dedicar à oração. E isso é muito importante. Dedicação, isso é algo que eu faço. Pastor, não estou com vontade de orar, né? O que eu faço? Vai lá e se dedica, se esforça, ora a si mesmo, né? Eu tenho certeza que numa sexta-feira, né, todo mundo já está cansado da semana, ninguém quer ir trabalhar, mas todo mundo vai, todo mundo se dedica no serviço, todo mundo se esforça, porque sabe que precisa daquilo, né, para levar o sustento para sua casa. Então na oração não pode ser diferente, irmão. As minhas emoções ou aquilo que eu estou sentindo não pode guiar a minha vida. Não, o Espírito traz consigo um atributo do fruto do Espírito muito importante, que é o dito chamado domínio próprio. Amém? As minhas emoções não dominam sobre mim, eu domino sobre elas por meio do Espírito Santo. Então eu consigo, por meio disso, me dedicar à oração. Mas não é apenas se dedique à oração. Logo depois vem, vigiem e sejam agradecidos. Para de reclamar. É o que Paulo está instruindo os colossenses. Voltando ao texto que nós lemos de Mateus 26, eu gosto da colocação que Jesus faz. Quando ele vai orar, ele nos ensina a orar também em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, porque Deus ele é soberano. A vontade dele sempre tem que prevalecer nas nossas vidas, senão dá ruim. Agora, quando ele volta e encontra os discípulos dormindo, ele pergunta para Pedro, fala: nem por uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiar e orai. Ele coloca o vigiar primeiro, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Efésios 6,18 vai nos dizer: orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Porém,
estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Porém, estejam atentos. Em algumas traduções vai dizer, porém, estejam vigilantes. Amém, irmão? Eu gosto disso, sabe? Orar no Espírito em todas as ocasiões. Você pode estar trabalhando e orando em Espírito. Você pode estar lavando a louça e orando em Espírito, né? Você pode estar, sei lá, fazendo qualquer coisa e orando no Espírito. Porém, estejam vigilantes. Amém? Que não adianta nada. Está lá no serviço, né? Trabalhando e orando no Espírito. Oh Deus, abençoa aqui o trabalho das minhas mãos, que não sei o quê. Aí passa alguém, te xinga, você xinga de volta. Mas estava orando em Espírito. O que faltou? Vigiar. Xingou, você já devolveu já. Você nem viu isso que você estava orando em Espírito, né? A gente precisa entender isso, em nome de Jesus. 1 Pedro 5, versos de números 8 e 9 vai dizer, estejam alerta e vigiem. Olha só, estejam alerta e vigiem. Por que, Pedro? Porque o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aleluia, irmão. Louvado seja Deus. Aqui com Pedro eu entendo uma coisa muito prática. Primeiro, esteja em estado de alerta o tempo todo e vigie o tempo todo, porque o nosso inimigo, ele anda ao nosso redor procurando a quem possa devorar. E como que a gente resiste ao inimigo? Permanecendo firme na fé e se lembrando que em todo mundo, em todo lugar, tem irmãos que estão passando pelo mesmo sofrimento que nós nunca estamos sofrendo sozinhos, irmão. Às vezes a gente se acha a última bolachinha do pacote, a gente está parecendo Elias, fugindo de Jezabel. Ai, Senhor, eu fui zeloso com o seu nome, eu profetizei, né? E só sobrou eu, e agora Jezabel, essa mulher, procura me matar. Aí Deus tem que dar uma patada em Elias e falar, meu filho, eu guardei 3.000 profetas que não se dobraram a Baal. Ou seja, presta atenção, 7.000, perdão pastor, errei, 7.000 profetas que não se dobraram a Baal, né? Para quê? Para mostrar para Elias que ele não estava sozinho nessa. E às vezes a gente acha que está. Sempre vai ter alguém passando pelo mesmo que a gente e resistindo, permanecendo firme na fé. Então nós devemos fazer o mesmo em nome de Jesus Cristo, porque se nós não vigiarmos, irmão, felizmente não adianta a gente ficar orando nada. Eu li alguns versículos aqui que falam a respeito de vigiar, mas eu quero ilustrar de uma forma muito simplória para você entender como que a falta de vigilância faz a gente perder tudo aquilo que a gente pede em oração para Deus. Muitas vezes nós estamos no nosso quarto, no nosso momento de intimidade com Deus, orando, e nós dizemos da seguinte maneira: Deus, traz paz para essa casa, abençoa minha esposa, abençoa o meu filho, que esse lar seja abençoado, que esse lar seja exemplo para o Senhor, em nome de Jesus. E aí talvez seu filho está num dia agitado, enquanto você está orando para que o Senhor traga paz para o seu lar, orando para que o Senhor abençoe seu filho e esposa. O menino que está num dia mais agitado vai lá e mete 3 murrão na porta. Você, por falta de vigilância, você está acabando de orar, você já grita: que foi, moleque? O pai está orando. Que paz que é essa que você vai receber que você acabou de orar? É ou não é? Às vezes você sai do quarto, você acabou de orar para que tenha paz, sua esposa vira para você e fala: bem, põe lixo para fora. Mas pelo amor de Deus, eu tenho que fazer tudo nessa casa, não pode pôr um lixo para fora. Irmão, não vai ter paz no seu lar. Por quê? Porque você não vigia. Não é pela falta de oração. Orar, você foi bonitinho, você orou: Deus, que seja um lugar de paz, que seja abençoado minha esposa e filhos, em nome de Jesus seja com ele, que nossa casa seja um exemplo. Mas você sai do quarto onde você acabou de orar isso, e a sua reação quando alguma coisa acontece é completamente diferente da oração que você acabou de fazer. Deus, ele está pronto para trazer paz para o seu lar,
partir do momento que você ficar de bico fechado, irmão. Às vezes quem estraga a paz no lar é a gente. E eu estou falando dos maridos, né? Porque geralmente tem esse tom mais autoritário, mais bravo, mas as esposas também. Isso cabe para os dois. Às vezes, ora, Deus abençoa meu marido, que ele seja um homem mais romântico, que ele seja um homem mais manso, né? Que ele seja um homem mais carinhoso, mas tudo que o cara escuta é cobrança e encheção de saco. Não vai ser carinhoso. Não vai ser tranquilo. Por quê? Sempre está enchendo o saco. Está sempre cobrando alguma coisa. Não tem elogio de ambas partes, irmão. Não tem como Deus atender sua oração. Eu gosto de coisas que a gente vive. Serviço, a mesma coisa. Deus abençoe em nome de Jesus que eu possa crescer na empresa. É o mais preguiçoso. Chega atrasado, bate boca com todo mundo e aí fala: Deus abençoe que eu seja promovido. Você vai ser promovido para cliente. Louvado seja Deus, né? Deus vai te dar uma bela de uma promoção. Você era funcionário, agora você é cliente daquela empresa. Por que não dá? Então, irmãos, nós precisamos vigiar para que a gente não perca aquilo que a gente pede em oração. Trazendo para o ministério. Às vezes a gente ora: Deus, flui o meu ministério, me mostra a sua vontade, que não sei o que, e Deus mostra para a gente, né? Não, fala: filho, eu quero contar com você, né? No ministério da palavra, né? E eu vou te usar para pregar, para não sei o que, e o cara não estuda a Bíblia, velho. Vai pregar o quê? Vai falar da sua vida? Ninguém quer saber da nossa vida, irmão. Quando a gente vem na igreja, é para saber a respeito do evangelho, da palavra de Deus. Aí a gente tem um problemão. Isso é falta de quê? De vigiar, de fazer a nossa parte. Porque o inimigo está lá ao redor o tempo todo, procurando quem ele pode tragar, irmão. Não seja uma presa fácil para o inimigo. Não deixe com que ele coloque no seu coração, na sua boca, no seu pensamento, coisas que vão, infelizmente, impedir você de receber aquilo que você tanto pede em oração. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Em nome de Jesus? Então, como você já cansou de ouvir isso um monte de vezes, vigia, vaso. Em nome de Jesus, vigia os pensamentos. Amém? Vigia aquilo que você fala. Vigia a maneira que você age ou que você reage. Toda ação tem uma reação. Mas a minha reação não precisa ser igual ou equivalente a nível de baixaria do que foi a ação da pessoa. Pastor, mas gritou comigo, e daí? Pastor, mas me desrespeitou. Mostra que você é diferente, respeita. Vigia, em nome de Jesus. Mas não basta somente vigiar, irmão. Nós também precisamos orar. Aprender a orar. Mateus capítulo de número 6, nós vamos aprender exatamente um modelo. O Senhor, Ele não deixou Mateus 6 para que a gente ficasse repetindo todos os dias, né? Como um jargão. E aí é engraçado que nós gostamos de falar isso dos nossos irmãos católicos. Mas os católicos, pastor, eles repetem a oração do Pai Nosso todo dia. Pelo menos eles repetem alguma oração. Tem crente que nem ora, né? Então a gente está pior que eles um pouquinho, né? Então a gente precisa mudar esse discurso. Mas Jesus deixou essa oração aqui como um modelo. E aí ele diz: olha, quando vocês orarem, não seja como os fariseus, os hipócritas, que eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, ou nos cantos das esquinas, para que sejam vistos pelos homens. Mas tu, quando fores orar, porém, tu entra no teu quarto, fecha a sua porta, entra e ora em secreto, para que o Pai que te vê em secreto lhe dê sua recompensa. E quando fores orar, ore assim. Veja bem, a maneira que ele nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santo seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. O Senhor, Ele nos ensina um modelo de oração perfeito. Primeiro, Ele começa adorando e exaltando a Deus. Diz, Pai nosso, ou meu Pai, se você estiver orando no singular, né? Que está no céu, ou seja, Ele está acima de tudo. Santo seja o seu nome. Isso é uma exaltação. O céu repete isso, né? Santo, santo, santo. Santo seja o seu nome. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Veja bem, antes dele falar de qualquer outra coisa, antes de Jesus o próprio fazer qualquer outro pedido, ele fala assim, venha o seu reino. Porque Mateus 6,33 ele vai falar sobre isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então venha o seu reino e seja feita a sua vontade, ou seja, que a sua vontade prevaleça. Mas eu vou colocar diante do Senhor algumas coisas. E quais são elas? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ou seja, Senhor, provê o sustento. Eu já orei para que seja feita a sua vontade, mas eu preciso expor algumas coisas diante do Senhor, para que a sua vontade prevaleça. Eu imagino que o Senhor vai prover de um jeito, mas que seja feita a sua vontade. Se o Senhor quiser prover de outros meios, não tem problema nenhum, mas eu estou apresentando diante do Senhor. Ou seja, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Está falando de sustento. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em algumas traduções fala pecados. Perdoa os nossos pecados ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Por quê? Porque logo depois Jesus, no verso de número 14, Mateus 6,14, vai explicar sobre isso. Ele vai nos dizer, olha, pois se não perdoa as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará. É simples. Por isso que Jesus, olha, perdoa a minha ofensa. Por quê? Porque eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Ou seja, eu estou em condição para receber o seu perdão. E aí ele pede proteção no final. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E novamente ele exalta o Senhor dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos um modelo de oração perfeito, onde nós adoramos e exaltamos a Deus, aonde nós entregamos o domínio e o controle para que a vontade dele seja feita, aonde nós apresentamos as nossas necessidades, aonde nós também apresentamos que nós precisamos ser perdoados por Deus, porque somos pecadores, e novamente devolvemos honra e glória para o Senhor, depois de pedir livramento. Aleluia. Isso é um modelo de oração. Marcos 11:24 vai dizer, porém vos digo, tudo que pedirem em oração, creia que o já receberam e assim se sucederá. Amém? Porém, tudo que pedirem em oração, creio que já receberam e assim se sucederá. Eu vou ler alguns outros versículos, mas eu quero voltar nesse Marcos aqui, porque muita gente usa ele de uma forma errada, e eu quero explicar esse modelo de oração aqui para você, em nome de Jesus, para que a gente seja edificado. Mas Filipenses 4:6 vai servir para nós nessa noite, dizendo assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. A gente tem alguns analfabetos de Bíblia que falam, não, a gente não pode ficar pedindo as coisas para Deus, a gente não pode ficar apresentando essas coisas para Deus, essas coisas superficiais, a oração não é para isso. Olha, então a Bíblia errou. A própria palavra de Deus diz que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica e com ação de graças, não como um coitado, tá? Chega diante de Deus, tipo, oh Deus, o Senhor sabe, né? Tanto que eu tenho me esforçado, para Deus não rola, irmão. Deus não tem dó de ninguém. Vocês estão comigo? Deus, ele é misericordioso. Ele não é alguém que sente dó. Ele tem misericórdia. Amém? Ele tem compaixão, que é diferente de dó. Então Deus não tem dó de ninguém. Não adianta chegar como um coitado para Deus ter dó de você e atender a sua petição. Não é assim que funciona com Deus. Mas você deve apresentar pela oração e súplica, com ação de graças, os seus pedidos a Deus.
Pastor, tem problema eu pedir alguma coisa para Deus? Problema nenhum, irmão, você pode pedir o que você quiser. Mas, entendendo que o modelo da oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Às vezes você está pedindo para Deus, não é para você agora. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Eu gosto desse exemplo simples e prático. Não adianta pedir para Deus um carro se você não tem carro para dirigir. Me ajuda a te ajudar. Em nome de Jesus. Deus não vai te dar, irmão. Por quê? Dirigir sem carro é pecado. Ponto final. Deus não dá nada para a gente para que a gente possa pecar. Amém? Tiago capítulo 5,16 vai dizer: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então nós devemos orar uns pelos outros. 1 Tessalonicenses 5,17. Irmão, em nome de Jesus, se você nunca decorou um versículo bíblico, esse é o primeiro que você vai decorar. Amém? Se você não sabe nenhum versículo bíblico, esse aqui é o mais difícil, eu quero que você decore ele. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. É só isso. Amém? Decorou? 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Aleluia. Se você não sabia nenhum versículo de cor, hoje você acabou de aprender um difícil. 1 Tessalonicenses 5,17 vai nos dizer isso. Orem continuamente, ou orai sem cessar, da mesma forma. Romanos 8, 26 e 27 vai dizer: da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmão? O Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa. Às vezes você está orando uma coisa, o Espírito está intercedendo outra. É assim que funciona. Às vezes você está orando: ô Senhor, fortalece o meu espírito, para que a minha carne não prevaleça. Aí o Espírito está lá intercedendo assim: manda tentação nele, Jesus. É provação, deixa o inimigo se andar mesmo, para ele fortalecer o espírito. Às vezes você está pedindo lá paciência, o Espírito está intercedendo como? Envia a pessoa chata para ele, Deus. Envia o Isaías, para mandar meme para ele o dia inteiro, para encher o saco, vai dar certo. Para ele ter paciência, Jesus. Na hora que ele está falando sério, o Isaías está brincando, então envia o Isaías para treinar o menino a ter paciência. Louvado seja Deus. O Espírito está intercedendo de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmão? Geralmente é assim que acontece, Louvado seja Deus. Ô Senhor, me dê sabedoria. E como que eu imagino o Espírito intercedendo para quem pede sabedoria? Senhor, coloque ele numa enrascada, numa situação difícil, para ele ter que, recorrer à sabedoria do alto e tomar decisões. Eu imagino dessa maneira, não está escrito, é só a imaginação minha, tá bom? Só para a gente também ter um momento descontraído. 1 Timóteo 2,8 diz assim: quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem discussões. Louvado seja Deus. Então nós entendemos aqui, por meio de algumas passagens, a importância da oração, de apresentar os nossos pedidos para Deus, mas entender o modelo principal de oração, que a vontade de Deus prevalecerá. É muito importante nós termos o coração alinhados à vontade de Deus, porque muitos usam, muitas pessoas mal intencionadas na fé, eles usam esse texto de Marcos 1,24 para enganar muita gente. Quando nós lemos aqui: portanto eu vos digo que tudo que pedirem em oração, creio que o receberam e assim sucederá. Algumas pessoas mal intencionadas a enganar o povo, vai dizer assim: está vendo? É só você crer que você já recebeu e Deus vai fazer acontecer na sua vida. Então você pode orar pedindo uma big casa, creia que você receberá a big casa e Deus vai te conceder. Irmão, isso não é verdade, porque eu sei que assim como eu, pastor Felipe, você já orou pedindo muita coisa para Deus que Ele não te atendeu. E como a Bíblia ela não mente, como a Bíblia ela não falha com a gente, então o que há de errado com esse texto? Porque a palavra de Deus nos diz que tudo o que nós pedimos em oração, se a gente cresce que já receber, assim sucederá. Então tem alguma coisa errada, porque às vezes nós oramos com tanta fé, irmão? A gente passa ali um ano orando pela mesma coisa, de joelho, chorado, prostrando,
e o negócio não acontece. O que é que a gente não entendeu? Há duas passagens que vai nos explicar exatamente o que está acontecendo. A primeira delas, e nós estamos caminhando para o final, está em Tiago. Abre lá comigo, Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 2. Nós vamos entender um primeiro ponto de por que a gente às vezes ora e não recebe. A palavra de Deus diz assim, Tiago 4:2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem receber o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra, e não têm, porque não pedem. Amém? Então, se existe uma causa da gente não receber coisas, é porque muitas vezes a gente não pede essas coisas para Deus, diante de Deus, né? E aí nós temos então uma primeira causa. Pastor, não é a minha causa e também não é a causa do texto, porque diz que tudo que pedirmos em oração. Então nós entendemos que nós devemos pedir. Mas aí Tiago vai explicar isso. No verso de número 3, ele diz: e quando vocês pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Amém, irmão? Veja bem, existe uma frase célebre que eu já falei demais, talvez você também tenha falado, que é o seguinte: não, mas eu conheço o meu coração, eu sei com qual intenção eu estou pedindo. Eu não estou pedindo só para mim, eu não estou pedindo só por ganância, eu não estou pedindo só para o meu próprio proveito, eu não estou pedindo só para gastar nos meus próprios prazeres. Eu conheço a intenção do meu coração, eu conheço a razão pela qual estou orando. Você não conhece, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quem conhece o coração do homem plenamente é apenas Deus. Então às vezes a gente acha que a gente está orando com humildade, pensando no próximo, mas Deus olha lá de cima e Ele encontra em nós um egoísmo disfarçado de piedade. Amém? Por quê? Porque é Deus que conhece o nosso coração. A gente não conhece o nosso coração. O nosso coração é enganoso. Por isso que novamente eu te digo, não seja guiado por aquilo que você acha, não seja guiado por aquilo que você pensa que você é. Existe uma frase célebre, né, irmão? Que a gente é muito pior do que a gente imagina. A verdade é essa, né? A gente pensa que a gente é ruim, Deus olha lá de cima e fala: vocês é muito pior, né? Ainda bem que minha graça te basta. Então essa é a primeira razão. A gente pede, mas não recebe, porque a gente pede por egoísmo, para gastar nos nossos próprios prazeres. E a segunda razão, ou para mim, esse é o melhor texto para explicar Marcos capítulo de número 11, verso de número 24, que é 1 João, capítulo de número 5, verso de número 14. Isso aqui explica Marcos 11, 24, que muitos usam para falar: pede para Deus, Deus vai te atender, Ele vai te dar, e você vai, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E muitas pessoas vivem pedindo, Deus não atende, e elas se frustram com Deus e abandonam a Deus, abandonam a igreja, por causa desse tipo de gente mentirosa. Mas 1 João, capítulo de número 5, verso de número 14, vai nos explicar, versos 14 e 15, preste bem atenção nisso, em nome de Jesus. Diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Espera aí, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de quem? De Deus. Por isso que o Espírito intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, porque a gente não sabe orar como convém, nós oramos de acordo com a nossa vontade. Então o Espírito tem que reverter isso e interceder por nós de acordo com a vontade de Deus. E aí João vai explicar isso, vai falar: olha, se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E aí o verso número 15 diz: e sabemos que se Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos dele tudo o que pedimos. Opa! Aí tem gente que pega o texto fora do contexto e cria um triplex na sua cabeça de ilusão. Porque aí eles pegam 1 João 5,15 e diz: se sabemos que Ele nos ouvimos, que Ele nos ouve, então teremos tudo aquilo que pedimos. Glória a Deus.
Só que o 15 é uma continuação do 14. Ele nos ouve e nos dá se nós orarmos de acordo com a sua vontade. Amém, irmão? Você quer receber algo da parte de Deus, irmão? Ore de acordo com a vontade de Deus. Pastor, como descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Tendo intimidade com Ele, através da oração, através da leitura bíblica, através do jejum, através da sua vigilância, através da sua obediência, fundamentos que nós estamos trazendo aqui. Olha só que interessante, se orarmos de acordo com a vontade de Deus. Gente, a gente precisa entender isso em nome de Jesus. Por quê? Você já fez umas orações que parece que foi mágica? Se orou, puf, no outro dia estava lá. Por que isso acontece? Porque aquilo estava de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, irmão. E é isso que acontece. Se nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, Ele nos atende, de acordo com a sua vontade. Agora, tem coisas que a gente pede, e a gente nunca recebe. E por que a gente não recebe? Porque não está de acordo com a vontade de Deus. E não pense que a vontade de Deus para a sua vida é ruim. Ah, pastor, mas se eu estou pedindo é porque é bom para mim. Não, não é. Porque se fosse o Senhor te atenderia. Amém? Porque Romanos capítulo de número 12, verso de número 2 vai nos dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é ruim, meu irmão. Deus não quer limitar você, Deus não quer prejudicar você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia, vocês estão comigo aqui em nome de Jesus? Ou seja, se Ele não nos atende é porque não está de acordo com a vontade dele. Louvado seja Deus. E sabe, existem, como eu disse, a gente estava caminhando para o final, e essa é a última coisa que eu tenho para falar, e a gente ora, mas é algo muito prático. Seja uma pessoa que nas suas orações tente orar de acordo com a vontade de Deus. Tente saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Embora nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito intercede por nós. Mas procure, se esforce para isso, em nome de Jesus. Mas se você for orar de acordo com a sua vontade, que é o que a maioria de nós fazemos, seja no mínimo inteligente. Por gentileza. Por gentileza. A gente precisa, no mínimo, isso é o mínimo, né? Orar inteligente, já que a gente vai orar de acordo com a nossa vontade. Orar inteligente. Amém? Pedir aquilo que nós, pelo menos entendemos, que vai ser bênção para a gente e que a gente consegue manusear. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Então, se você ora inteligente, mas Deus quiser fazer mais, amém? Ele vai dar a condição para que você sustente esse mais. Mas o mínimo que a gente pode fazer é orar inteligente. Em nome de Jesus, né? Esses dias eu conversava com um garoto desiludido, porque o relacionamento dele fracassou. E porque o relacionamento dele fracassou, ele começou até a duvidar de Deus. E a primeira pergunta que ele me fez foi: por que Deus não abençoou o meu namoro, sendo que eu orei tanto? Falei: porque você é um desempregado. Porque você não tem perspectiva nenhuma de futuro. Foi por isso que Deus não abençoou seu namoro. Para que Deus vai abençoar o seu namoro? Para que você namore a pessoa 30 anos, desempregado. Seu pai não tem obrigação nenhuma de sustentar seu namoro, filho. Vai caçar um emprego primeiro, vai caçar o que fazer. Se você tivesse pelo menos empregado, você não estava aí ouvindo música depressiva nessa bad do cão. Se você está assim agora é porque você tem tempo, é ou não é? Porque gente que trabalha não tem tempo para ficar em depressão não. Tá doido. Você chega, você deita, você dorme, no outro dia já está lá cedo. Nossa, tem que trabalhar. Aí você passa lá no trabalho, a bad até passa, né, irmão? Aí depois, talvez, quando você chega, você descansa, talvez a tristeza venha. Eu não estou dizendo, né, que depressão é falta de trabalho, é frescura. Não, é algo sério, precisa ser cuidado, levado com seriedade. Não é isso. Mas estou dizendo nesse ambiente onde a pessoa tem 15, 16, 14 anos. E, ai, por que Deus? Será que Deus não me ouve? Vai caçar um emprego, cara. Quer que Deus abençoe seu namoro, você não tem nenhum emprego? Vai levar a menina para jantar, vai levar ela onde? Vai os dois ficar comendo unha no passeio? É a janta de 6? Não dá, não tem um centavo.
Deus vai abençoar para quê? Está vendo, gente? Então a gente precisa ser no mínimo inteligente para fazer oração, para pedir as coisas para Deus. Mas creia nisso, querido. Deus, Ele te escuta. Deus, Ele te ouve. Não é pecado nenhum você apresentar seus planos e projetos para Deus. Muito pelo contrário, é uma ordenança. O Provérbios vai nos dizer isso. Apresentem os seus planos para Deus, para que eles sejam bem-sucedidos. Mas entenda isso. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa e perfeita e agradável. Procure orar de acordo com a vontade de Deus. Se você estiver muito emocionado, ore inteligente, ao menos. Mas não se esqueça de vigiar, para que você não perca aquilo que você perdeu em oração, aquilo que você pediu em oração. Amém? Tem muita coisa que a gente pede em oração, que quando Deus concede, a gente começa a reclamar. Aí não dá. Aí o negócio começa a ficar esquisito, começa a desandar, e a gente não entende o porquê. Porque a gente está reclamando. Está reclamando de coisas que nós pedimos em oração há muito tempo. Toma cuidado com isso, querido, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Vigiem e orem. Vamos, em nome de Jesus, aplicar aquilo que a gente aprendeu aqui. Apresentar as coisas diante de Deus, dar glórias e graças a Ele. Apresentem com toda a oração e súplica os vossos pedidos a Deus com ações de graças. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos entre você e Deus. Nesse momento, Pai amado, que o Senhor nos dê, Pai amado, um coração vigilante, se podemos dizer assim. Que o Senhor nos ajude, Pai amado, a entender que tem muitas coisas que nós não alcançamos da parte do Senhor, porque nós mesmos estragamos, meu Deus. Por falta de sabedoria, por falta de vigiar, por deixar com que as emoções tomem conta. Pai amado, tem misericórdia de nós. Que nós possamos ter prazer em se comunicar com o Senhor. Isso é uma oração. Pai amado, nós não precisamos falar bonito. Nós não precisamos ter uma maneira de orar, meu Deus. Muito pelo contrário. O Senhor é um Pai que está com os ouvidos atentos à oração de seus filhos. E nós nos achegamos a Ti com respeito, com reverência, certos de que o Senhor nos ouvirá. Mas nos ensina, Pai amado, a lidar com suas respostas de sim, não, espera. Que o Senhor nos dê esse coração de entender a oração de Jesus, aonde o Senhor é glorificado, aonde nós entregamos o controle e o domínio para o Senhor, e aonde nós apresentamos os nossos pedidos, aonde nós pedimos proteção espiritual e devolvemos toda a glória para Ti. Em nome de Jesus, nos ensina a orar, meu Deus. Nos ensina a orar de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, porque a Tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, cada casa aqui representada, Pai amado, cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe, que eles possam ter, Pai amado, um resto de semana extraordinário sobre debaixo da sua presença. Que o Senhor prospere o seu povo em todos os seus caminhos, em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Te damos toda a honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém, querido? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir Jesus, Ele merece.